Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Não, tá bom aqui, tá. Por só um pouquinho mais para cá. Obrigada, Ti. Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem comigo em 2 Reis 4. A partir do verso 1, diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, que lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, dize ao seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Então, eu quero compartilhar essa passagem com vocês, que é sobre um milagre que o Senhor fez, né, sobre a vida dessa mulher. A situação era a seguinte: a mulher estava viúva, né, o marido dela temia o Senhor, porém, ele deixou ela com dívidas. E aí, ela se encontrou, né, sem o marido, com dívidas, e aí vieram lá os credores para levar os filhos dela para pagar as dívidas, levar eles como servos. Então, você imagina uma mãe, né, o desespero, já não bastava ela estar lá sem o marido, sem dinheiro e ainda quase perdendo os filhos. E ela, no desespero, foi lá clamar a Eliseu, que era um profeta do Senhor. E a primeira coisa que eu queria falar hoje é que, para recebermos nossos milagres, nós precisamos passar por processos. Amém? E a primeira coisa que ela pensou foi: vou procurar um profeta do Senhor, vou procurar alguém de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos em situações difíceis, ou a gente tende a ficar sozinho, né, porque a gente não quer compartilhar com ninguém, ou a gente não quer que as pessoas saibam da nossa dificuldade, ou a gente só reclama, e sendo que a gente tem pessoas que são homens, mulheres de Deus ao nosso redor, que a gente pode contar com oração, contar com ajuda. Amém? Todos sabem que podem contar com os irmãos e as irmãs aqui da igreja? Amém, glória a Deus. Então, nós precisamos saber que a nossa ajuda vem do Senhor. Amém? Nós não estamos sozinhos, mas nós podemos contar também com os nossos irmãos para estar em oração, para estar em intercessão por nossas vidas. Certo? Amém? Até aí. Aí no 2, né, no versículo 2, ela fala assim, o Eliseu fala: Dize-me o que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada, né? De primeiro, né? Ela responde isso. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos em uma situação de muito desespero e muito difícil, a gente não consegue enxergar nada além do nosso problema e da nossa dificuldade, né? Então, se alguém pergunta, que nem no caso dela: Ó, não tenho nada, né? Mas ela tinha os filhos dela, ela tinha a saúde dela, ela tinha a casa dela, né? Ela tinha coisas. Mas, naquele momento de desespero, ela só conseguia enxergar o problema que ela estava ali vivendo. Então, ela falou: não tenho nada. Mas, depois, ela fala: senão uma botija de azeite. E nós sabemos que o azeite, naquela época, era muito usado, né? Ele usava para limpeza, para cicatrizar feridas, usava nas receitas deles, usava para deixar, né, o fogo lá aceso. Era muito usado o azeite, mas nós também temos a representação do azeite como o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, ela tinha o azeite. E nós temos o azeite. Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não nos deixa só.
o Senhor sempre está conosco. Amém? Eu queria dar uma pausa rapidinho nessa parte da história e abrir com os irmãos em João 14. A partir do versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amares e guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Então, nós temos uma promessa maravilhosa do Senhor. Jesus falou que Ele deixaria o Consolador para habitar conosco todos os dias e para sempre. Amém? Então, nós nunca estaremos só. Se a gente crer em Jesus, se a gente o amar, se a gente seguir os mandamentos dEle, então nós recebemos o Consolador que estará conosco. Amém? Então, voltando lá agora, novamente em 2 Reis, o 4, eu queria falar na passagem 3 agora. Então disse ele: vai e pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então nós vemos aqui mais um processo que essa mulher teve que passar para ela alcançar o milagre dela. Ela teve que pedir emprestada as vasilhas. E muitas vezes a gente depender de alguém para alguma coisa não é uma tarefa fácil, né? Porque ninguém quer depender, né? Às vezes até para a gente depender de Deus já é difícil, né? Quem dirá falar que a gente tem que depender de alguém. Mas essa parte me fez pensar que é um processo do nosso relacionamento com o outro, né? Porque a nossa vida cristã, a gente passa por processos, né? A gente é moldado, a gente é transformado, a gente é mudado, mas a gente é mais provado, eu diria, com o relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque os relacionamentos entre as pessoas são difíceis, né? Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir, e nós precisamos ter sabedoria para lidar com o outro. Amém? E não só porque, talvez um dia eu vou depender dele, então eu preciso tratar ele bem. Não, mas porque é um mandamento do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que o Senhor nos pede. Então, é um relacionamento que a gente deve ter com todas as pessoas. Porque é nisso que nós vamos ser moldados e transformados. É fácil, irmãos? Não é fácil, né? Muitas vezes a gente vai ser ali confrontado, muitas vezes, né, a gente vai ter que pisar no nosso orgulho, a gente vai ter que pedir perdão, ainda que a gente ache que a gente está 100% certo. Né? Muitas vezes a gente vai ter que, né, ter sabedoria, falar com mansidão, né, tratar com respeito, e nem sempre, né, o outro está com o mesmo pensamento. Né? Às vezes o outro está lá, só que a gente tem que saber sobre a nossa vida, o que o Senhor quer para nós. Amém? Porque é através de nós que as pessoas vão reconhecer o amor do Senhor. Como que a gente vai falar do amor do Senhor se a gente não agir com o amor do Senhor, né, com as pessoas? E isso faz parte do nosso processo. Né? Aquela mulher, naquele momento, eu fiquei pensando, se ela fosse uma mulher orgulhosa, pedir vasilha para os vizinhos foi uma tarefa muito difícil. Né? Eu não preciso de ninguém. Né? A Bíblia não relata exatamente qual era a personalidade dela, ou o que ela estava passando, mas, se ela fosse, com certeza, foi ali algo bem complicado. Né? Mas, muitas vezes, a gente vai depender, né, do outro, a gente vai depender de alguém, para que nós possamos alcançar também aquilo que o Senhor quer para nós, porque faz parte da nossa transformação. Amém? Faz parte do nosso processo. Então, eu te pergunto, como tem sido a sua relação com as pessoas?
né? Como você tem tratado o outro? Como você tem agido, né? As pessoas conseguem ver o Senhor através da sua vida, né? Porque, de fato, não é uma tarefa fácil, mas também não é da noite para o dia, né? Que a gente, né? Hoje eu acordei, estou totalmente transformado. Não, a gente vai dando um passo de cada vez. Amém? Glória a Deus. E aí no 4, né? No versículo 4 diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Essa parte de fechar a porta, né, quando ele fala, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, porque naquele momento ela ia ter um momento de intimidade com o Senhor. Né? Na Bíblia fala lá, Jesus disse, lá em Mateus 6:6, dá para abrir rapidinho, mas depois a gente vai voltar lá. Diz assim, Mateus 6:6. Mas, Jesus disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Amém? Então, Jesus falou para a gente, olha, vai lá no seu quarto, feche a sua porta e ore ao Senhor, porque Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai te recompensar. Porque quando fala em fechar a porta, né, no nosso quarto, é um momento íntimo, é nós e o Senhor. E é essa intimidade que o Senhor quer de nós. Amém? E nós vemos lá que ela entrou, né, ela fechou a porta e ela fez tudo conforme Eliseu falou para ela fazer. E naquele momento, ela foi enchendo as vasilhas, e aí eu fico imaginando o tamanho, né, da presença do Senhor que estava naquele lugar. Né? Imagina ela com aquela botija de azeite, que era pouco, que ela mesma disse, e ela foi derramando o azeite nas vasilhas, e as vasilhas enchendo, e as vasilhas enchendo, né, uma por uma. E como ele falou, não poucas, então, imaginam que eram muitas. E o azeite foi lá se multiplicando, e ela foi vendo ali um milagre com seus próprios olhos. Né? Imagino a alegria daquela mulher naquele momento, né? Glorificando ao Senhor, de ver aquilo acontecendo ali na frente dela. Né? E aquele azeite que era pouco não parava, não parava, não parava. E é essa intimidade que o Senhor quer ter conosco. Né? É esse momento que ela teve ali que Deus teve ali com aquela mulher, né, que Ele fez ali a multiplicação. Aquela presença é a presença que o Senhor quer ter conosco. E nós temos acesso a essa presença através de Jesus, né? Porque Jesus veio, morreu por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter este acesso livre, né, sem impedimentos, na presença do Senhor. Né? Então, é algo muito maravilhoso, né? Muito precioso a gente saber que um Deus tão grande, tão maravilhoso, nos ama e quer ter intimidade conosco. Né? E Ele quer ter. E aí só pensa que é uma coisa que só depende de nós. Só depende da gente, né, nos dobrar, nos colocar diante do Senhor e falar, não, eu quero essa presença. Eu quero mais do Senhor. Né? E quando eu penso, né, naquelas vasilhas vazias, né, e pensar no azeite como o Espírito Santo do Senhor, nós somos as vasilhas, né? Nós somos as vasilhas e nós somos cheios do Espírito Santo. Mas para que nós sejamos cheios, nossas vasilhas precisam estar vazias. Amém? Precisa estar vazia. O que é estar com a vasilha vazia? É a gente abrir mão de muitas coisas, né? Abrir mão do nosso eu, né? E declarar, não, eu não sou nada, eu dependo somente do Senhor. Né? A gente precisa estar com a vasilha vazia. Né? Deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado o nosso eu, né? Nos derramar mesmo na presença do Senhor e falar, olha, eu quero ser uma nova pessoa, eu preciso ser uma nova pessoa, e eu preciso que o Senhor me encha. Só que se a gente tiver com a nossa vasilha cheia do nosso eu e cheia das nossas vontades, o Senhor não vai conseguir encher. Então, nós precisamos nos esvaziar para que o Senhor
venha com azeite e ele transborde esse azeite em nossas vidas. Amém? E aí nós vemos que o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Então, estava lá, né, eles trazendo, os filhos dela trazendo os azeites, aí o azeite ia enchendo, ela trazia, ia enchendo, 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 até que ela falou, tem mais azeite aqui, cadê as vasilhas? Né? E aí o filho dela falou, acabou. E aí, a hora que ele falou, acabou, o azeite parou. Né? Que é para nós vermos que o Senhor faz muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Né? O milagre dele é muito maior do que a gente possa imaginar. Só que a nossa visão é limitada. Né? Às vezes, a gente não consegue enxergar do que o Senhor é capaz. Às vezes, a gente mesmo limita, né, ao Senhor. Mas Ele é um Deus que Ele dá e Ele dá com abundância. Nós precisamos crer, nós precisamos depender dEle. Nós precisamos declarar que nós somos dependentes dEle. E nós precisamos saber que nós precisamos passar por processos para conseguirmos alcançar todos os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, nós vemos aqui que a mulher, em primeiro lugar, né, ela teve muita fé. Porque a partir do momento que ela foi procurar o profeta, e o profeta foi falando, olha, o que você tem? Né? Faz isso, faz aquilo. E ela teve fé, e ela seguiu todos os passos que ele foi falando. Né? Todos os processos que ele falou, ela fez. Então, ela teve fé e ela obedeceu. E nós precisamos ter fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como o pastor acabou de ler. E nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor e obedecer a sua palavra. Amém? Depois nós vimos que ela passou, né, pelos processos, então ela foi lá, ela pediu a vasilha, ela conseguiu as vasilhas, e nós precisamos saber também que nós também vamos passar por esses processos, né, com as pessoas, nós vamos ser moldados, nós vamos passar por provas, mas o Senhor é conosco. Ele prometeu que Ele estará conosco, que o Espírito Santo é quem nos ajuda. Então, em cada processo nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco. Né? Se você colocar o Senhor como o primeiro na sua vida, como ser dependente mesmo, totalmente do Senhor, Ele vai te ajudar em cada processo, amém? Né? E aí, em terceiro, ela teve esse tempo de intimidade com o Senhor. Né? Ela lá fechou a porta e ela realmente teve um momento ali de presença, que eu imagino que foi algo muito forte na vida dela. Né? Uma presença incrível que ela teve ali, uma experiência jamais vista, né? Que ela jamais viveu. E o Senhor quer que nós tenhamos esse momento de experiência com Ele, esse momento de intimidade com o Senhor. Mas nós precisamos desejar isso. E, por último, ela teve que sair da zona de conforto dela, porque lá no final diz assim, vai e vende o azeite e paga a tua dívida. Né? A mulher não era uma vendedora de azeite, né? Mas, naquele momento, ela teve que ser. Né? Ela teve que ser. Aí eu fiquei pensando, Senhor, né? Eu sou péssima para vender. Sou péssima comerciante. Meu marido é o contrário de mim. Você dá qualquer coisa para ele vender, ele se vira, vende, né? A gente tem uma loja. Para mim é muito difícil, né? Oferecer. Eu sou péssima. E aí eu falei, imagina se essa mulher fosse que nem eu, né? Porque ela estava ali com um milagre feito, né? Aquela monte de vasilha de azeite. Mas de nada adiantaria ela ficar com aquilo se ela não vendesse e tivesse o dinheiro, né, para pagar as dívidas. E ela foi lá e falou, não, é para vender? Então eu vou lá vender. E ela foi, vendeu, pagou as dívidas dela. Né? E aquilo mudou a vida dela, transformou toda a história dela. Né? O momento que ela estava ali quase perdendo os filhos, ela conseguiu viver um milagre do Senhor, ela viu lá tudo transbordando, né, o azeite transbordando, ela vendeu, teve o dinheiro, pagou suas dívidas, e ainda ele falou, vivei do resto. Então, não era pouco dinheiro que ela tinha. Né? Então, aquele momento, esse milagre que ela viveu, transformou a vida dela. E os milagres que nós passamos em nossas vidas, eles vêm para transformar a nossa vida. Amém? Cada milagre que a gente vê, a gente não é mais o mesmo. Né? A gente é transformado pelo Senhor. Amém? E
Eu queria ler com os irmãos Efésios 4. E eu já estou encerrando, se o Ministério do Louvor quiser já subir. Efésios 4 diz assim, no 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como os perdoou em Cristo. Amém? Então, nós temos aí muitas coisas, né, que o Senhor falou que nós devemos fazer. Então, abandonar o velho homem, né? Não mentir, não se irar, né? Se irar, não pequem. Que da nossa boca não saia palavra torpe, que nós sejamos mansos, que a gente seja livre de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, que a gente possa perdoar aqueles que nos fizeram mal. Então, o que eu convido os irmãos nessa manhã é de esvaziar as vasilhas, né? De você realmente analisar do que a sua vasilha está cheia, né? Do que tem te impedido de receber mais dessa presença do Senhor, receber mais do Espírito Santo do Senhor. Talvez os relacionamentos tenham sido difíceis com as pessoas, outra vez você tem vivido um período mesmo difícil, que tem precisado de um milagre, mas coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é um Deus que faz milagres, Ele é um Deus que opera maravilhas, Ele é um Deus que nos ama mais do que nós possamos imaginar. Curva o seu rosto, eu queria fazer uma oração. Se você deseja, você que está em casa também deseja entregar este momento para o Senhor, coloque tudo nas mãos dEle. Deixe que Ele te mostre aquilo que você precisa entregar, aquilo que você precisa moldar. Talvez, não sei qual que é o processo que você esteja passando, mas o Senhor é quem nos ajuda em cada processo. O Senhor é quem nos ajuda a ser santos a cada dia, a limpar mesmo as nossas vestes, porque Ele é um Deus que morreu por nós. Ele fez a maior prova de amor que Ele podia fazer. E é este amor que Ele nos dá, é com este amor que Ele nos recebe. Mas o nosso coração precisa estar aberto, o nosso coração precisa estar disposto para receber. Ele cantará balada. Eis que estou à porta e bato. Ele cantará. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta. Ele cantará balas. Ele cantarás. Eu entrarei. Ele cantará balas.
Não deixe que nada te impeça. Que o Espírito Santo de Deus te toque nessa manhã, onde você estiver. Que Ele traga paz ao seu coração. Que Ele te livre de toda amargura, de toda angústia, de toda tristeza. Ele cantará balas, ele cantará balas. Ele cantará balas. Ele cantará balas. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ele cantará balas. Você que está em casa, pode escrever para nós. Ele cantará balas, ele cantará balas. Se você precisa de oração também, nós estamos aqui para orar por você, como irmãos em Cristo, como irmãos que sustentam um ao outro. Ele cantará balas. Ele cantará balas, ele cantará balas. Ele cantará balas. Mas não perca este momento, não perca, porque é um momento de entrega. O Senhor te chama, Ele te chama para estar mais perto, Ele te chama para ter intimidade, Ele te chama para você viver uma nova vida, para você se livrar do velho homem e ser um novo homem, uma nova mulher, cheio de Deus, cheio de alegria, cheia de paz. Ele cantará balas, ele cantará balas. Ele cantará balas, ele cantará balas. Em João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia! É o Espírito Santo, ele cantará balas, que está conosco. É o que o Senhor prometeu, Ele cantará balas, Ele cantará balas, para estar conosco todos os dias. Ele cantará balas, Ele cantará balas.